Fala moçada de Física para o Vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino médio e também para aqueles que estão se preparando para os principais vestibulares. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo. E também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada, na aula de hoje, cinemática angular, um dos assuntos mais importantes da mecânica. Essa parte é pré-requisito para o movimento circular uniforme e também para o movimento circular uniformemente variado, além, é claro, do MHS, movimento harmônico simples, que é introdutório para a ondulatória. Uma coisa importante é o seguinte, essa parte da matéria da física usa muito arcos e ângulos. Na playlist tem uma aulinha lá no curso de matemática que eu fiz para vocês sobre arcos e ângulos. Recomendo fortemente que antes de entrar nessa matéria aqui, você assista a aula sobre arcos e ângulos, porque ela vai te ajudar muito a compreender isso daqui. Tanto é que aqui eu vou levar em consideração que o aluno já tem uma boa noção sobre arcos e ângulos. Vamos então à nossa aula. Muito bem, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui na cinemática angular vai ser definir os elementos angulares. Quais são os elementos angulares que eu vou desenvolver aqui? Vamos supor que você tem lá uma trajetória circular perfeita, centro C, e aí acontece o seguinte, moçada, vamos recordar o seguinte. Lá na cinemática escalar, nossas trajetórias eram abertas com uma origem e eu orientava para a direita. Isso era o referencial. Então, a orientação da trajetória para a direita, juntamente com a origem, me dava o referencial. E aí nós tínhamos o seguinte, quando eu tenho aqui uma partícula P qualquer, um carro, uma pessoa, uma formiga, qualquer que seja, essa partícula tinha três medidas. A posição em relação à origem, que era medida em metros. Quando essa posição muda, nós tínhamos a velocidade da partícula e quando essa velocidade mudava, nós tínhamos a aceleração da partícula. Esses são os três elementos da cinemática escalar, vamos assim dizer. Posição ou espaço, velocidade e aceleração. Lembrando que a velocidade existe quando muda o espaço e a aceleração existe quando muda a velocidade. Essas medidas podiam ser relacionadas com o tempo. E aí eu tinha espaço em função do tempo, velocidade em função do tempo, aceleração em função do tempo. Sem contar que eu tinha também ainda a velocidade média, que era ΔS sobre ΔT, a variação de espaço pelo intervalo de tempo, e também a aceleração média, que era a variação da velocidade pela variação do tempo. Lembrando aqui, moçada, que o espaço se mede em metros, a velocidade em metros por segundo, a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então aqui o que acontece? A velocidade metros por segundo, a aceleração metros por segundo ao quadrado. Isso foi o que nós vimos lá na cinemática com uma trajetória aberta. Agora, repare o seguinte, nossas trajetórias na cinemática angular não serão abertas. É uma curva fechada. Claro, eu posso ter só um trecho dela, isso é possível. Mas para o movimento circular uniforme e também para o MHS, a gente vai considerar essa trajetória totalmente fechada. E aí eu te pergunto uma primeira coisa importante. Como é que fica o referencial? É comum, devido ao ciclo trigonométrico, a gente adotar a origem dessa trajetória aqui e orientar no sentido anti-horário, ou seja, aqui seria o zero, girou no sentido anti-horário, aqui seria movimento progressivo se você girar em sentido contrário, retrógrado. Lembrando que aqui você tinha, quando ela vai progressivo, quando ela volta retrógrado, só que a trajetória era aberta. Agora a minha trajetória é fechada. Então, por convenção, origem aqui, sentido de orientação, anti-horário. Há casos de exercícios que muitas vezes você nem precisa se preocupar com isso.
mas a rigor é assim que você vai trabalhar. E aí, você vai perceber uma coisa bem interessante aqui. Tudo que você viu lá na cinemática escalar, você vai aplicar aqui na cinemática angular. Por exemplo, vamos supor a nossa partícula, o nosso carro, ocupando uma posição, por exemplo, aqui. Repare, o nosso carro aqui, ele tem um arco em relação à origem. Esse arco é o S0, é o espaço inicial dele. Só que isso não é uma linha reta, é uma linha curva. Moçada, da cinemática angular, mostrei lá na aula de arcos e ângulos que quando você tem, por exemplo, um arco AB, um ângulo central e o raio dessa circunferência, vimos que o ângulo era o arco AB dividido pelo raio. Todo mundo lembra disso da aula de arcos e ângulos, e esse ângulo era medido em quê? Radianos. Moçada, traz isso para cá de novo. Repare o seguinte, quando essa partícula está aqui, ela tem um arco S0 em relação à origem. Mas ela tem também, se você traçar o raio aqui, ela tem também uma abertura. Essa abertura na física eu vou chamar de φ0. Esse φ0 é um ângulo e esse é o nosso primeiro elemento angular, que é chamado de espaço angular. Vou chamar de φ0. Espaço angular é o nosso primeiro elemento angular. Repare que nesse caso, usando a equação da geometria, o espaço angular φ0, que é esse ângulo, ele é nada mais, nada menos do que o arco S0 dividido pelo raio. Isso aqui é a própria equação lá da geometria. Inclusive, eu te pergunto, qual é a unidade disso? Espaço é metros, raio é metros. Metro por metro cortou a dimensional. Isso aqui é medido em radianos. Então, esse espaço inicial angular, ele é medido em radianos. E aqui você pode chamar esse φ0 de espaço inicial angular. Vamos supor que nossa partícula sai desse ponto e vem até aqui. Moçada, repare o seguinte, se ela saiu daqui e veio até aqui, em primeiro lugar eu tenho o seguinte, em relação à origem, ela tem um novo ângulo, que eu vou chamar de φ. Esse novo ângulo φ tem o seu arco, que é tudo isso aqui, que é o S. Mesma fórmula, o que eu posso fazer aqui? Que o ângulo φ é igual ao arco S dividido pelo raio. Então, repare que eu posso ir brincando, usando a geometria e deduzindo equações aqui. E aí vem um detalhe. Se esse cara veio daqui até aqui, o que é isso aqui que ele andou? Isso aqui que ele andou é, lá na cinemática escalar, o nosso ΔS, deslocamento escalar, ou variação de espaço. Repare que esse ΔS, ele tem um ângulo equivalente, que é esse daqui, que seria o φ menos o φ0, isso aqui é ΔΦ. Usando a mesma fórmula da geometria, o que eu posso fazer? Que o ΔΦ, variação de espaço angular, é ΔS, que é o nosso arco, dividido pelo raio. Repare que eu brinquei de várias maneiras com a fórmula da geometria e fisicamente eu desenvolvi equações que podem ser úteis em vários momentos. Sempre ângulo, arco dividido pelo raio. Arco dividido pelo raio, ângulo φ0. Ângulo φ, arco S dividido pelo raio, está aqui. Se eu pegar somente o que ele andou, a variação ΔΦ, ΔS dividido pelo raio. Lembrando sempre, moçada, que tanto φ0, φ e ΔΦ é medido em radianos. Beleza? E aí, moçada, as coisas aqui elas vêm de efeito cascata. Olha só. Quando a minha partícula viajou daqui até aqui, ela gastou um certo intervalo de quê? De tempo. Então, o que acontece? Se eu faço ΔS dividido por ΔT, o
que é isso? A velocidade média dela, v. Medida em quê? Metros por segundos. Mas aí é que vem o detalhe. Esse arco ΔS foi desenvolvido ao mesmo tempo que o ângulo ΔΦ. Então, se aqui eu relacionei o ΔS com ΔT, se eu fizer a mesma coisa, o ângulo ΔΦ dividido por ΔT, essa relação é conhecida com o nome de velocidade angular, ômega. Ou seja, isso é conhecido com o nome de velocidade angular. Moçada, isso aqui é uma equação extremamente importante na cinemática angular. Só que tem um detalhe, se aqui é medido em metros por segundos, qual seria a unidade da velocidade angular? A unidade de ômega. Repare, a unidade de ângulo, que é radianos, pelo tempo, que é segundos. Ou seja, ômega é medido em radianos por segundos. Essa é a unidade da velocidade angular. Então, observem, velocidade em metros por segundos, velocidade em radianos por segundos. Atenção, poderia ser em graus por segundos? Pode, de repente você pode ter o seguinte, olha, a partícula percorreu aqui, entre esse ponto e esse, um ângulo, por exemplo, de 60 graus, e gastou 5 segundos. Se você relacionar 60 graus por 5 segundos, você vai ter 12 graus por segundo. Essa seria a velocidade angular. Só que, na física, a gente não vai trabalhar em graus, ou seja, você vai ter que passar isso para radianos. Então, pega os 60 graus, converte em radianos, lá na aula de arcos e ângulos eu mostro como fazer isso. Tasca-lhe o π, divide por 180. Mas aqui você vai trabalhar em radianos por segundos. Moçada, olha só, para diferenciar uma velocidade da outra, é comum fazer o seguinte, essa nossa velocidade aqui, que a gente já trabalhou lá na cinemática, ela costuma ser chamada de velocidade linear, enquanto que essa daqui é a velocidade angular, beleza? Repare que eu estou definindo aqui os elementos angulares, então olha só, espaço angular, φ, o linear é S. Velocidade angular, ômega, a linear é V. Então nós temos um paralelo entre essas definições. E claro, eu vou ter aceleração. Mas antes, observe uma coisa. Dá para misturar essas três equações? Dá. Repare, ΔΦ e ΔS. ΔΦ, ΔS. O que eu vou fazer aqui? Eu vou juntar essas três equações. Usando essa daqui, que ΔΦ é ΔS dividido pelo raio, eu vou fazer assim, ó. ΔΦ, posso falar que é ômega vezes ΔT, igual ΔS é V vezes ΔT, dividido pelo raio. Moçada, olha só, o tempo que passou para o arco foi o mesmo tempo que passou para o ângulo. Ou seja, posso cortar ΔT com ΔT. Daqui eu tiro que a velocidade angular é a velocidade linear dividido pelo raio. Comece a reparar uma coisa. Espaço linear pelo raio, espaço angular. Velocidade linear pelo raio, velocidade angular. Então tem uma relação sempre entre os elementos angulares e os elementos lineares na cinemática angular. Todo elemento angular é o linear dividido pelo raio. De novo, espaço linear pelo raio, espaço angular. Velocidade linear pelo raio, velocidade angular. Você vai ver já já que a aceleração vai ser a mesma coisa. Se você quiser passar esse raio para cá multiplicando, fica que V é igual a ômega R. A gente vai trabalhar bastante com essa equação nesse formato. Essa é a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. Beleza? Muito bem. Terceiro elemento angular, aceleração angular, vou chamar de alfa. Moçada, olha só. Quase sempre os exercícios de vestibulares param por aqui. Você só tem aceleração tangencial se o movimento for variado. Pode ser uniformemente variado, aceleração tangencial constante, ou um movimento variado qualquer em que a aceleração tangencial é variável.
Vimos isso na cinemática. Agora, repare o seguinte, se eu tive velocidade linear, ΔS por ΔT, e gerei a velocidade angular, ΔΦ por ΔT, na figura que estava aqui, a partícula que fez um movimento no arco poderia ter feito um movimento com velocidade variando. Se ela fez um movimento com velocidade variando, sabemos que ela teve uma aceleração que é ΔV dividido pelo ΔT. Ora, se a velocidade linear variou, então a velocidade angular também vai variar. Repare, varia aqui, vai variar aqui, o raio é constante. Isso significa que se eu fizer ΔΩ sobre ΔT, que é o tempo gasto, essa relação vai ser chamada de aceleração angular. Detalhe importante, como que se mede isso daqui? Velocidade, metros por segundo, dividido por segundo, metros por segundo ao quadrado. Como se mede isso daqui? Radianos por segundo, dividido por segundo, vai virar o quê? Radianos por segundo ao quadrado. Essa é a unidade da aceleração angular. E aí, eu te pergunto o seguinte, detalhe, essa aceleração angular, ela só vai existir em movimentos variados, uma vez que eu vou ter que ter aceleração tangencial variando. E aí eu te pergunto de novo, dá para envolver essas duas coisas? Dá. Pega V igual a ômega vezes R, que é essa equação que eu desenvolvi, coloca uma variação aqui, coloca uma variação aqui para não alterar, repare, ΔV é A vezes ΔT, A vezes ΔT, igual ΔΩ é alfa ΔT, vezes o raio, ΔT com ΔT foi embora, daqui eu tiro que a aceleração linear é a angular vezes o raio. E se você quiser mais uma vez, olha só, a angular é a linear dividido pelo raio, repare. Mais uma vez ficou provado que elemento linear dividido pelo raio é elemento angular. Elemento linear pelo raio, elemento angular. Sempre assim. Espaço linear pelo raio, espaço angular. Velocidade linear pelo raio, velocidade angular. Aceleração linear pelo raio, aceleração angular. Beleza? Muito bem, moçada. Então repare que da mesma forma que nós temos na cinemática escalar espaço, velocidade e aceleração, nós temos φ, ômega e alfa. Versão linear, versão angular. Muito bem, olha só, um resumo geral que nós poderíamos fazer do que foi definido até aqui é o seguinte. Na cinemática escalar, você tem a trajetória aberta, origem, partícula, espaço, velocidade e aceleração, tudo podendo ser relacionado com o tempo. Na cinemática angular, a trajetória é fechada, você pode adotar a origem aqui, sentido anti-horário de giro, e aí você vai ter o seguinte, em vez de ter uma posição S inicial em relação à origem, você vai ter um ângulo inicial φ0. Mas esse φ0, ele tem o arco, que é isso daqui, e aí da mesma forma que você tem os elementos lineares, espaço, velocidade e aceleração, você pode ter os elementos angulares, φ, ômega e alfa. Isso aqui medido em quê? Radianos, aqui radianos por segundo e aqui radianos por segundo ao quadrado. Esses são os elementos angulares. Relação entre eles. Qualquer elemento angular é o linear dividido pelo raio da trajetória. Ou seja, φ é S pelo raio, ômega V sobre o raio e o alfa, que é o A dividido pelo raio. Essas são as relações. Um resumo aí para que você guarde isso mais facilmente. Agora, o que acontece? Eu vou aplicar tudo isso no MCU e também no MHS, movimento harmônico simples. Beleza? Muito bem, vamos resolver um exercício sobre isso na apostila, link da apostila está aí na descrição, página 140, o exercício número 6. Ele fala o seguinte, um carro percorre uma pista circular de raio 1.200 metros. Então você tem uma pista circular, raio de 1.200 metros, com velocidade escalar de 90 km por hora. Então o carro está aqui, velocidade 90 km por hora. Sempre que não fala nada, eu posso considerá-lo saindo da origem. Qual o ângulo em radianos que o carro descreve em 1 minuto de movimento? Então eu quero saber qual é o ângulo ΔΦ que ele
percorre num intervalo de 1 minuto. Repare que ele quer saber o ângulo em radianos, ok? Então é o seguinte, o que é o ângulo? É o arco dividido pelo raio. O arco eu posso calcular porque eu tenho a velocidade e tenho o tempo. Então dá para calcular esse arco percorrido pelo nosso veículo. Isso é o ΔS. Como a velocidade foi constante, posso usar a velocidade ΔS por ΔT. E aí só temos um problema, né? Quilômetros por hora, minuto. Posso fazer uma coisa que é o seguinte, pega essa velocidade, divide por 3,6, você vai ter 25 metros por segundo. Pega esse tempo, passa para segundos, 60 segundos. Daqui você tira, então, que a velocidade é 25, igual ΔS, eu estou procurando, é o arco, pelo ΔT, que é 60. Fazendo essas contas, ΔS é 60 vezes 25, o quê? Metros. Vou deixar isso assim, vou fazer conta de graça, não. E agora, moçada, faz simplesmente o seguinte, o ângulo ΔΦ é o arco ΔS dividido pelo raio. Repare, ΔS é 60 vezes 25 sobre 1.200. Atenção, aqui é 60, 25 metros, aqui é 1.200 metros, metro com metro vai embora, sobrou radianos. Simplificações, por 60 dá 1, por 60 dá 2, por 5 dá 5, por 5 dá 4. Logo, esse ΔΦ é de 1,25 nada, que seria 1,25 radianos. Essa é a resposta solicitada pelo exercício. Beleza? Por hoje é isso. Essas são, então, as definições dos elementos angulares, muito importante para os movimentos circulares. Se gostou, já sabe, curte o vídeo, compartilhe o link com seus amigos. Grande abraço e até a próxima.